Você vai pegar a tua Bíblia agora, por favor. Quem tem a tua Bíblia, pegue. E vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 24. Você que não tem Bíblia e você que tem, aproxima destes que não tem. Porque nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1, versículo 2, até o versículo 8. Então aproxima dessa pessoa, nesta noite, neste momento, no nome de Jesus Cristo. Agora vamos abrir Mateus capítulo 24, versículo 1. Os que encontraram, por favor, fala amém. Amém. Então vamos lá. Posso ler? Posso ler? Mateus capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximou-se deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. No versículo 2 diz assim: ele, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No versículo 3 diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se deles os discípulos em particular e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? No versículo 4 diz assim: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No verso 6 diz: e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto, versículo 7, e levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Concluindo o verso 8, porém tudo isso é o princípio das dores. Vocês podem repetir o 7 e o 8. Por favor, antes de você se sentar, segure na mão da pessoa que está do seu lado, diga a ela assim: é um prazer vê-lo cultuando ao Senhor nesta noite. Assentai-vos em nome de Jesus. Eu quero pedir encarecidamente a atenção de todos. Eu quero dizer para vocês que esse texto, esses versos, foram perguntas de discípulos ou dos discípulos e as respostas do próprio Jesus Cristo. Amados, nesses versos que ouvimos e que lemos nesta hora e ouvimos, fala sobre o final ou o fim dos tempos. Jesus ali fala de terremotos, como nós lemos, fala dos sinais que haveria de acontecer nos últimos dias. Desde quando estamos ouvindo sobre terremotos? Desde quando estamos ouvindo sobre tsunamis, vulcões, tornados, guerras? Há tanto tempo nós ouvimos sobre isso, verdade ou não é? A primeira guerra, por exemplo, a Guerra Mundial, que foi em 1914 até 1918, morreram cerca de entre 9 a 13 milhões de pessoas, e deixou cerca de 30 milhões de pessoas feridas, fora aqueles que morreram por causa do efeito das bombas. A primeira gastou 9 milhões, ou seja, 208 milhões. Guerra. Olha há quanto tempo aconteceu isso. Nós estamos já em 2015. Já a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939 até 1945, custou aos cofres públicos 935 milhões de dólares. Morreram cerca de 55 milhões de pessoas. E custou, como disse, 935 milhões de dólares. Dinheiro que poderia ajudar milhares de pessoas, matar a fome de muitas e muitas pessoas. Desde 1945 para cá, quantas guerras, quantos rumores de guerras, quantas guerras de pequenos, médio e grande porte? Já perdemos
a contagem, ou seja, já perdemos o número, não sabemos mais quantas e quantas guerras aconteceram. Tudo isso são sinais, são ou não são? São ou não são? São sinais, porque Jesus disse há 2000 anos atrás, ou há mais de 2000 anos atrás, que tudo isso aconteceria antes do seu retorno, antes da sua volta. E tudo que ele falou está acontecendo nos dias de hoje. Essas perguntas e respostas desses versos que acabamos de ler há mais de 2000 anos atrás, está sendo cumprida nos dias de hoje. Está acontecendo exatamente o que Jesus falou há 2000 anos atrás. E tudo que foi falado está acontecendo. Você pode ligar a televisão, pode olhar para os jornais, tudo que ele falou está acontecendo nos dias de hoje. Isso significa que a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não mente. Diga aleluia. Olha, preste bem atenção. Só não acredita quem é tonto. Portanto, tomo como tema desta palavra hoje, é apenas a introdução, tomo como tema desta palavra hoje, os sinais da volta de Cristo. Fala para o seu irmão, os sinais da volta de Cristo. O que é sinal, meu irmão? Você sabe que sinal significa abonação, calção, garantia, certeza. Sinais no Evangelho, ou nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, muitas das vezes são confirmações do que Jesus disse que aconteceria nos dias de hoje. Olhe para mim, o próprio Velho Testamento, lá no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, está escrito assim: Deus falando com Daniel. Olha o que Deus disse: Daniel, fecha estas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. E ele concluiu dizendo: muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência multiplicará. Amém? E se você parar e começar a analisar o que Daniel disse, você vai ver que hoje, como as pessoas têm ido de um lado para o outro. Podemos olhar todos os dias ou diariamente o céu. Você vê aviões cruzando de uma parte para a outra. O globo, em todo o mundo, nos quadrantes desta terra, pessoas correndo, pessoas voando, pessoas indo para todos os lados. Exatamente o que Daniel falou. E ele ainda conclui dizendo assim ainda: e a ciência multiplicará. E como tem multiplicado nesses últimos dias a ciência? Começa a olhar, a cada 2 meses surge algo novo, que as pessoas ficam perplexas, as pessoas ficam de boca aberta. Puxa vida, como isso saiu? Olha que criatividade, olha que coisa boa. Cada dia que se passa algo novo surge. A cada 2 meses algo novo nasce. O impressionante é que junto cresce a violência, o ódio e enfim toda a malignidade. A ciência multiplica e junto cresce toda a maldade, toda a violência, todo o ódio. Se você olhar para o mundo de um modo geral, você vai ver o quê? Ou se você olhar para a natureza, você vai ver a fúria dela. A fúria da natureza, furacões, enchentes, terremotos, tsunamis. O aquecimento global é sempre assunto mundial. Cada dia que se passa a coisa vai ficando mais difícil. Queridos, o princípio das dores já foi. Agora é que a coisa vai começar a esquentar. O cenário já está pronto. A grande tribulação vai iniciar a qualquer hora, a qualquer tempo. Eu creio que não vai demorar muito. Só que antes eu tenho certeza que Jesus vai fazer algo para que a humanidade enxergue que Ele é Senhor e Ele vai arrebatar a tua igreja. Se você olha para outras coisas que estão acontecendo hoje, por exemplo, em relação à água. A água está nessa situação que todo mundo está vendo. E isso não é só no Brasil. Aqui falta água todos os dias. Lá em casa a torneira fecha meio-dia e já não tem água. A Daniele foi lá almoçar hoje lá em casa e ajudar a fazer almoço e ajudar a lavar as louças. E já na hora que ela estava lavando, a torneira já estava pingando. A água ia embora. Eu falei uma ocasião aqui, quero repetir isso.
segundo Henrique Lobo, cientista cristão, só existe 1% de água potável para o consumo. E desse 1%, 0,8% é subterrâneo, restando apenas 0,2% para o consumo, ou seja, para suprir a necessidade de 8 bilhões de pessoas no mundo. É por isso que eles estão com a ideia de matar pelo menos 3 milhões de pessoas para ficar mais leve. E você pesquisar, você vai ver que eles querem que a humanidade morra. Uma boa parte morra, seja massacrada, seja destruída. Porque segundo eles, a terra não está mais suportando, é muita gente. Olhem para os rios são afetados pelos esgotos, não prestam para nada aquela água, nem peixe existe nela, porque todos morrem. Sabemos que o Brasil, a Argentina, Uruguai e Bolívia sempre brigaram pelas águas do rio Paraguai, é aquela briga, porque lá ainda tem água. Se você olhar para a América, lá na América do Norte, as águas do rio Colorado são disputadas pelos americanos e pelo México. É aquela guerra por causa de água. Certa feita, não sei que vocês ouviram falar, mas já faz um bom tempo, o rio Ohio, nos Estados Unidos, pegou fogo por causa da poluição, que era demais. Na Europa, não está sendo diferente. Países como Alemanha, Suíça, França, Holanda, brigam pela do rio Reno. É uma briga constante, disputando, querendo aquele rio. No Egito, as águas do rio Nilo estão recebendo água salgada. Sabe por quê? Por causa da intensidade de represas que existem naquela região. A Turquia, Síria e Iraque discutem e disputam as águas do rio Eufrate, que está secando. A Bíblia diz que quando se aproximasse o fim dos tempos, o rio começaria a se abaixar e o rio Eufrate está secando. Tudo isso é sinal do retorno de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Israel, Jordânia disputa as águas do rio Jordão, todo mundo brigando por causa de água. Os peixes estão morrendo em grande quantidade por causa da poluição. As florestas, os animais estão se acabando. A terra, por exemplo, só produz a troco de adubo. Se não adubar, a terra não vai produzir absolutamente nada. E cada dia que passar, as coisas vão ficando piores ainda. Como sempre tem falado, olha aqui, Deus nunca foi, nunca será. Deus não é cúmplice desta devastação tão insultosa. Esta cumplicidade é unicamente nossa, humana. Nós somos culpados. Você pode dizer, eu não, mas o ser humano é culpado de toda esta devastação. Jesus disse que tudo isso ia acontecer antes do seu retorno. Quantos acreditam que Jesus vai voltar? Diga aleluia. Isto acontece no mundo hoje. Tudo que eu estou falando está acontecendo no mundo hoje. Filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação. Muita violência, muito ódio. Pessoas matam as outras como se estivesse matando um bicho, um animal comum, sem nenhuma piedade. A terra está gemendo porque se aproxima o dia dela prestar conta ao Senhor. Quem está entendendo, fala amém. Que sinal ainda falta acontecer, amado? Que sinal ainda falta acontecer para Cristo voltar, para o retorno de Cristo? Eu creio que nós estamos vivendo aquele tempo. É chegado a hora de quem é santo se santificar mais, e quem é sujo se sujar mais ainda. Se você olhar, você vê muitos, na verdade, querem santificação, querem se santificar, querem Jesus, querem buscar a Deus, mas outros querem se sujar, se sujam e não estão nem aí. Então nós estamos vivendo nesse tempo. Fique atento, algo avassalante vai acontecer em breve. A igreja de Cristo tem que estar viva, e quem está viva, diga aleluia. Esta semana, quem assiste jornal deve ter visto
foi descoberto um rombo de todos os rombos. Tudo que você tem ouvido de mensalão, aquela primeira coisinha que fala sobre Petrobras, tudo aquilo ali é fichinha, porque foi descoberto esta semana, no Jornal Nacional foi falado, no Jornal da Globo foi falado, da Rádio Globo, um rombo de 40 bilhões, de 40 bilhões, não é de real, de dólares. Dinheiro que daria para construir milhares de aeroportos, dinheiro que poderia matar a fome de milhões de pessoas no mundo. Se não orarmos com mais insistência pelo nosso país, fatos piores vão abater fortemente a nossa nação. A igreja é a única capaz de se colocar na brecha. A igreja é a única capaz de dobrar o joelho e dizer: Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Porque a igreja, ela tem poder. O poder da igreja está na palavra. Quando você ora e fala com Deus, a sua voz é chegada aos céus e Deus ouve a oração e entra em ação em favor da tua igreja. Mas se não orarmos, não tem como Deus agir. Milhares já estão sentindo o peso da presunção brasileira e mundial. Milhares já estão sentindo esse peso terrível sobre nós. Quem está entendendo, fala amém. É vergonha. É vergonha nós brasileiros, um país que tem de tudo, que produz de tudo. Um país bom, que todos têm vontade de vir para o Brasil, porque tudo que você planta dá. O Brasil tem de tudo, mas infelizmente nós temos governantes que não nos ajudam. O nosso país, o Brasil, era para ser país de primeiro mundo. Próprios americanos, que nós temos pastores americanos, são vários, porque a nossa igreja está em 67 países. Os próprios pregadores americanos dizem que o Brasil fosse terra nossa, nós era muito mais poderosos do que somos. Por quê? Porque aqui é um país rico. Mas infelizmente alguns brasileiros nossos, povo nosso que governa, toma tudo que temos e eles ficam ricos cada vez mais, milionários cada vez mais, e o povo fica passando necessidade. Então esse é um país que nós vivemos. Por esta razão a igreja precisa aprender a orar. Orar com força, orar com ânimo, com coragem, para que todo este mal seja eliminado, seja destruído. Digam amém. Tanta corrupção, mas a nossa nação infelizmente entregou o país de mão beijada ao PT, que está aí batalhando para tirar do poder e não consegue. E cada dia que passa as coisas vão ficando pior. Não fica na onda aí ouvindo a presidente dizer: o ano de 2016 vai melhorar. Não vai nessa onda não. Você tem que orar a Deus. Só Deus pode resolver a situação do nosso país, porque o rombo é gigantesco. Até os governos mundiais estão assustados com o tamanho do rombo no nosso Brasil. Então o Brasil está caminhando cada vez mais para descer para o fundo do poço. Mas Deus tem misericórdia de nós. Fala para o seu irmão lá: Deus tem misericórdia de nós. Eles querem fazer do nosso país uma Venezuela. Eles querem fazer do nosso país uma Cuba. Eles querem fazer do nosso país um país comunista. Mas em nome de Jesus, nós vamos vencer. Em nome de Jesus, eles não vão conseguir. Porque a Venezuela está sofrendo hoje. É tanta gente passando fome. A Cuba, você vê na televisão quantos anos sofreram. Se olha, os carros é de 1900 e antigamente. O povo num sofrimento terrível. Países comunistas, as pessoas não têm condições. Sabe o que eles querem fazer? Tomar o que é seu. Ou seja, o que é seu vai ser dele. Se eles começam a governar uma nação, tudo que é seu não é mais seu, é deles. Eles vão governar sobre tudo. Então a igreja precisa orar. Fala para o seu irmão do lado, fala: a igreja precisa orar. Outra vez, fala para ele bem no rosto dele: a igreja precisa orar. Digam aleluia. Um coronel da polícia, ele levantou e disse numa reportagem, a pastora até que me mostrou, falando do que pode acontecer. Ele não é cristão, mas ele disse assim: mas que os crentes unirem em oração, o Deus deles vai ouvir e vai ajudar eles a vencer, empurrar para distante de nós
esses corruptos. Mas a igreja precisa orar. Eu creio no Deus dos crentes. Amém? Então nós temos um Deus poderoso, um Deus que pode remover isso. Mas é preciso orar, porque senão as coisas vão ficar feias. As coisas vão ficar cada vez pior. Eles querem fazer do nosso país um país de miséria. Mas em nome de Jesus nós somos mais que vitoriosos. Outra coisa que eu gostaria de falar nesta noite: olhe para o Oriente Médio. Quem está assistindo o jornal vê isso. Eu gosto muito de ver jornal. Milhares estão fugindo por causa da miséria, da fome, devido às guerras. Milhares. Muitos estão tentando entrar na França, na Alemanha e no Canadá, carregando seus filhos só com uma trouxa de roupa, embarcando em trem, em caminhões escondidos, por causa da miséria. Eles querem fazer do Brasil a mesma coisa. Até mostrou uma criança de 3 ou 4 anos morta na beira da praia, porque tentando fugir desses malditos que estão escravizando e matando as pessoas. Uns morrem no caminho, outros adoecem, ficam para trás e acabam morrendo de fome. Então, de vez em quando, dá uma assistidinha no jornal, dá uma olhadinha lá e começa a escutar, e começa a ver o que está acontecendo no mundo. É no mundo inteiro está acontecendo desgraça, irmãos. É no mundo inteiro está acontecendo essas tempestades malignas. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Por esta razão, o povo de Deus tem que estar atento. Posso ouvir um amém? De 3 meses para cá, é quase diário as pessoas fugindo desses países, tentando entrar nos países mais desenvolvidos. A África, por exemplo, se você olhar para a África agora, você vai ver a situação é completamente, vamos dizer assim, terrível, avassaladora. As pessoas estão fugindo de barcos e de navios de alguns lugares da África. E você tem visto pela televisão, muitas das vezes o barco tem estourado no mar e tem morrido centenas de milhares afogados. Outros conseguem chegar, mas às vezes chega só o corpo, porque morre de sede e de fome na travessia dos mares, Porque correndo atrás de uma nação melhor, de um povo melhor, correndo do perigo, das perseguições. Se você olhar, você vai ver isso diariamente, está acontecendo isso em toda a terra. Do Haiti, por exemplo, quantos e quantos haitianos estão no Brasil? Cada dia que se passa, chega 2, 3 ônibus lotados de haitianos para o Brasil, porque a miséria lá está corroendo, está matando, está destruindo. O Brasil, infelizmente, abre porta para todo mundo. Todas as nações estão no Brasil. Todas as nações. Quem está entendendo, fala amém. Descobriram recentemente agora, em Brasília, construíram uma base para os muçulmanos, doado pelo ex-presidente Lula. Foi mostrado em vídeo, o lugar já está pronto. Essas pessoas que ele doou, que ainda não estão em atividade, ou seja, está quase pronta a construção, são terroristas, são guerrilheiros, assassinos. E o Brasil abrindo porta para essa gente. Já não basta a violência que estamos enfrentando, ainda traz terroristas que não tem piedade de ninguém, eles colocam a bomba que não estão nem aí para eles. Porque qual é a missão? Foi descoberto que eles querem fazer isso para acabar com toda a igreja evangélica do Brasil, porque eles querem que todos se tornem muçulmanos. A igreja precisa orar. Fala para o seu irmão lá, da igreja precisa orar. Preste bem atenção. Isto significa que o fim está cada vez mais próximo. Eu sonhei recentemente. Exército de guerrilheiros estavam dominando o Brasil. A gente não podia ir para lugar nenhum. Eu olhava aquela situação caótica no Brasil. É claro que após o sonho eu fui orar e Deus, tenha misericórdia da nossa nação. A igreja precisa orar. Fala para o seu irmão lá, da igreja precisa orar. Amados, precisamos orar mais e mais antes que seja tarde.
Vamos voltar agora para outra parte. Tudo que está acontecendo hoje no mundo, a imoralidade, por exemplo, parece uma locomotiva desgovernada. Homens que Deus criou à sua imagem, à sua semelhança, estão se transformando, estão sendo mais afeminados, estão morando homem com homem, casando homem com homem. A mulher que foi tirada da parte do homem para ser sua companheira, sua amiga, esposa, também está mudando, está se relacionando com pessoas do mesmo sexo, estão procurando outra mulher para se casar, homem com homem, mulher com mulher. Isto é antibíblico. E Deus vai se levantar contra não só esta nação, mas contra toda a terra, por ter virado as costas para Ele. Deus é justo, Deus é amor, mas também é justiça. Quem está ouvindo, diga amém. Apostasia, preste bem atenção, se alastrou de tal forma que o mundo perdeu o temor, não há mais respeito pelas coisas de Deus. Se Deus julgou Sodoma e Gomorra, não poupou ninguém, breve Ele vai julgar não só essa nação, mas toda a terra, porque Ele criou o homem para viver com Ele, Ele criou o homem para servir a Ele. Infelizmente o homem tem virado as costas para Deus. Nós estamos no final da picada, breve algo vai acontecer. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, imagina esses, porque a Bíblia diz, a Bíblia deixa bem claro, assim que Ele arrebatar a igreja da terra, tirar o seu povo da terra, acontecerá coisas tão grandes na face da terra, que as pessoas não vão ter lugar nem para fugir ou para se esconder. Portanto, quem quer estar livre disso, o caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga aleluia. Eu quero concluir essa parte aqui dizendo para vocês: todos nós fomos multados. Diga, fomos multados. Multado por quê, pastor? Pelo excesso de contaminações. Contaminações como rebeldia, criminalidade, imoralidade, exaltação, suntuosidade, arrogâncias e muito mais. Mas a Bíblia diz: Deus em Cristo Jesus está pronto para perdoar qualquer um que se arrepender e se colocar na tua presença e dizer: Senhor, me arrependo de todos os meus erros. Quando a pessoa se arrepende dos seus erros, dos seus pecados e passa a servir ao Senhor, Ele apaga toda esta multa e você não terá mais nenhuma condenação, e o nome seu será escrito no livro da vida. Pode aplaudir o nome dele. Diga aleluia. Porque o nosso Deus não muda, e todo aquele que for viver com Ele também não vai mudar. Diga aleluia. A gente vai para o espelho, a gente tenta arrumar o rosto, as mulheres passam batom, tenta se arrumar para ficar mais bonita. O homem pinta o cabelo, bota o cabelo para frente, bota o cabelo do lado, igual eu estou perdendo aqui no meio. Eu vou lá, puxo uns filhotes aqui de cabelo, tenta arrumar. É a nossa maneira aqui na terra. Mas lá no céu, quem é careca não vai ficar mais careca, quem é velho não vai ficar mais velho, quem é doente não ficará mais doente, quem é vivo vai viver ainda mais e mais, porque Deus preparou um lugar para os seus filhos viver com Ele para sempre. Diga aleluia. Fala para o seu irmão do lado: Jesus está voltando. Eu convido vocês a se colocar de pé neste momento, porque hoje eu queria tirar um tempo antes da mensagem para nós orarmos juntos. Orar porque nós precisamos de oração. Escute bem, a oração é a arma do cristão. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da bênção. Nós precisamos orar. Eu não quero que você aí no seu banco ora 1 minuto e já para de orar. Não, ora. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Fala com Deus com as suas próprias palavras. Diga a Ele: Senhor, eu necessito de Ti. Eu sou fraco, não tenho muita inteligência. Eu preciso ser mais sábio. Me ajuda, me dá sabedoria, me dá capacidade, me dê força, me dê ânimo. Não me deixe um só segundo esquecer de Ti. Você pode falar com Deus. Amém?
Mas nós vamos ajuntar neste momento, nós vamos ligar os corredores, nós vamos dar as mãos. Eu quero que você rasgue o seu coração, fala com Deus e fala para Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia, meu Deus. Olha para os nossos governantes que estão querendo tirar a nossa pele. Fala com Deus, Ele está pronto para ouvir. Igreja, nós precisamos orar. Feche os seus olhos. Não fique com vergonha de orar, não. A igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que busca, Deus responde. Fala com Deus. Muitas pessoas estão perdendo o emprego. Eu estive lá em Manaus.